Evangelho de Lucas, eu creio que todos os irmãos sabem que a nossa irmã Osana, ela foi recolhida ao Senhor. E hoje eu queria falar um pouco sobre essa relação, aproveitar esse momento que a gente está vivendo e falar sobre a relação do cristão e a morte. Como nós, enquanto cristãos, devemos viver esse momento, para que nós não sejamos levados, como tantas vezes alertamos, pelas nossas emoções, nem para o lado da sensibilidade excessiva, nem para o lado da insensibilidade. Então a Bíblia é a lâmpada para os nossos pés, é a Bíblia que de fato ela regula e nos orienta em relação a todos os momentos que vivemos e que ainda iremos viver. Então eu queria convidar os irmãos a abrirem 1 Coríntios capítulo 15. Quando os irmãos estão abrindo, vamos orar. Ó Pai, nós queremos te agradecer por mais uma vez nos reunir no teu nome. Nesse dia em especial, nós nos lembramos da vida que a irmã Osana passou conosco aqui na terra e celebramos a entrada dela no céu, nos alegrando com o fato dela estar com o Senhor e nos entristecendo também, como sabemos que faz parte da caminhada, essa despedida momentânea, porque pela tua graça confiamos que estaremos reunidos todos com o Senhor dentro em breve. Ajuda-nos, Senhor, a viver os nossos dias de maneira evidente para todos e para nós mesmos, que somos teus, que como aprendemos na tua palavra, quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Que essa certeza indubitável traga uma paz inabalável ao nosso coração e a confiança necessária para darmos os passos que ainda faltam para completar a nossa carreira, combatendo o bom combate e guardando a fé. Oramos muitas vezes, Senhor, neste local e em tantos outros, pelo restabelecimento da saúde da nossa amada irmã. Mas foi a tua vontade fazer ainda melhor, levá-la de maneira tão poderosa que ficou evidente para todos e principalmente para nós, que foi o Senhor que a recolheu para a glória. Nos ajuda, Senhor, a seguir combatendo o bom combate. Que nós tenhamos força para enfrentar os obstáculos que ainda nos restam. Não nos deixe olhar para trás, Senhor, mas que aprendamos a importante lição de deixar para trás as coisas que passaram e de corrermos a nossa carreira olhando para Ti, Senhor Jesus. Tu que estás conosco aqui e agora e também está com a nossa amada irmã aí no céu. Ajuda-nos, Senhor, a viver essa realidade que o mundo não conhece, onde as tuas promessas são todas cumpridas, porque o Senhor tem sempre o amém.
e nenhum dos teus planos podem e jamais serão frustrados. Obrigado, Senhor, por em tua divina eleição nos alcançar em graça. Ajuda-me, Senhor, e que seja sabido de todos que o Senhor é o nosso Senhor. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amém, irmãos? 1 Coríntios, capítulo 1, é o título da nossa mensagem. Nós iremos passar por algumas outras passagens. Os irmãos que estão chegando, hoje o título da nossa mensagem é o cristão e a morte, num piscar de olhos. Essa expressão está na Bíblia, embora muitas vezes nós, numa leitura mais relaxada, não nos apercebamos. 1 Coríntios, capítulo 15, o apóstolo Paulo, dentre tantas exortações nessa carta, nessa primeira carta aos Coríntios, ele trata também do relacionamento do cristão e a morte. 1 Coríntios 15, 52. Amém? Graças a Deus. Eu vou fazer a leitura a partir do versículo 50. O apóstolo Paulo, ele começa esse capítulo falando da ressurreição do Senhor e falando de como essa ressurreição do Senhor, ela também é a nossa ressurreição. Em outra carta, Paulo diz que nós devemos viver assim. Se nós já ressuscitamos com Cristo, buscamos as coisas que são do alto, confirmando essa nossa ressurreição dentro em breve. Então, no versículo 50, o apóstolo Paulo, ele conclui o seu pensamento sobre esse tema aqui nessa carta. Isto afirmo, perceba, não há qualquer dúvida em relação a esse ponto. É importante isso, porque antes de fazer a leitura, eu gostaria de falar algumas coisas a título de introdução. É muito comum na nossa sociedade, uma sociedade de tantas crenças, ouvirmos diversas opiniões sobre a morte. Você vai desde a opinião do materialista que diz morreu, acabou, e nós temos nesse expoente, né, do ateísmo, um acadêmico muito famoso chamado, se eu não me engano, Richard Dawkins. Ele é muito famoso no universo acadêmico por conta dos seus inúmeros títulos. Ele defende isso. Em uma entrevista a uma televisão, um apresentador, ele disse: e se você estiver errado? E se naquele grande dia você estiver diante de Deus, o que você diria a Deus? E ele, com sarcasmo irônico, respondeu ao apresentador: olha, Deus não tinha evidências suficientes para que eu acreditasse em você, e ainda trata Deus como você. Sim, há evidências. No coração desse ateu, Deus plantou, como no coração de todos os seres criados por Ele, Deus plantou a sua existência. Você vê isso até nas sociedades mais antigas, como eles, de alguma forma, têm uma adoração a uma divindade, apesar de não conhecer, como está escrito na carta aos Romanos. O apóstolo Paulo fala de que toda a criação de Deus nasce com essa certeza no seu íntimo: existe um Deus. Apesar de não conhecermos, uma vez que somos descendentes de Adão e a causa da morte é o pecado, nós nascemos de costas para Deus. Então, mas nós sabemos que existe um Deus. Todos sabem que existe um Deus. Mesmo aquele que diz que é um ateu, que
costuma dizer coisas como: ninguém pode falar sobre a morte, afinal de contas ninguém voltou de lá. Voltou sim, Jesus. Ele voltou, ele passou 40 dias, como está escrito, dando provas inquestionáveis da sua ressurreição. Comeu, bebeu, mostrando que de fato ele não era um espírito, mas ele ressuscitou em corpo. Comeu, bebeu com os seus apóstolos, viu os seus discípulos. Durante 40 dias esteve aqui na terra, até então que ele subiu aos céus, completava a sua obra, e ele foi visto por cerca de 500 pessoas, como está escrito nessa carta. Então sim, teve uma pessoa que morreu e voltou para contar, foi Jesus. Então nesse aspecto eles também estão errados. Mas é muito comum, né, as pessoas falarem dessa forma. Então tem também aqueles que acreditam na reencarnação. A reencarnação não é uma doutrina nova, apesar de aqui no Brasil ela ser bastante difundida e ligada ao Espiritismo. O Espiritismo é o principal defensor dessa doutrina aqui no nosso país. Mas a reencarnação ela está presente na grande maioria das religiões orientais, como na Índia, no Japão, na própria China. As religiões que eles praticam lá sempre estão permeadas com esse credo de que as pessoas morrem e elas voltam de novo. Alguns até acreditam que a pessoa pode voltar não como ser humano, mas como animal, coisas assim absurdas. Tem aqueles também, e no nosso país isso é bastante comum, que acredita que a pessoa morreu, ela está em um bom lugar. Não, ela não está. Não necessariamente. Então, alguns anos atrás, um comediante famoso, chamado Chico Anísio, e eu estou falando do caso específico dele, porque ele deu uma entrevista quando o filho de uma apresentadora e atriz da Globo morreu, acho que assassinado, alguma coisa assim. Ele deu uma entrevista que, se Deus tinha o poder de evitar aquele assassinato, aquela morte, e não fez, ele não queria um Deus desse, que a gente podia ficar com a parte desse Deus pra gente, porque ele não acreditaria num Deus assim. E pouco tempo depois ele morreu. E entrevistas e mais entrevistas de pessoas famosas, né, no mundo artístico, dizendo que o céu estaria mais alegre. Uma pessoa um pouco mais eufórica disse: as luzes do palco do céu acenderam e os anjos estão assistindo o show. Coisas assim absurdas, que são extremamente ofensivas para aqueles que levam a fé a sério. Mas o mundo jaz no maligno. Coisas assim a gente vai ouvir. Mas o mais impactante é que, infelizmente, essas doutrinas têm influenciado e abalado até a fé de pessoas que se dizem cristãs, que chegam a pensar assim: não, mas como assim a pessoa foi para o inferno? Ela não é tão ruim assim para ir para o inferno. A pergunta não é essa. A pergunta é: quem é bom para ir para o céu? Ninguém. Por isso que a gente só vai para lá pela graça. Mas tem ainda um grupo que defende essa questão do universalismo. E eles acreditam sim que o céu é um local especial, mas eles acreditam que de alguma forma Jesus vai fazer algo contra a sua própria palavra e vai salvar todos, senão ele não vai. O pastor norte-americano ficou muito famoso, agora eu fui da memória o nome dele. Ele escreveu um livro alguns anos atrás e ele encontrou muitos outros pastores que abraçaram essa ideia, porque era uma ideia que agradava muito a grande maioria de falsos crentes que faz parte da igreja evangélica. E o título desse livro era, em inglês, né?
O amor vence. E esse pastor defende a ideia, até hoje, de que Jesus, apesar de tudo, apesar de acreditar na Bíblia, pelo menos dizer que acredita, mas ele diz que a Bíblia deixa parâmetros para ele raciocinar dessa forma, de que no final Jesus salvaria a todos, de alguma forma. Não, isso também não é verdade. Rob Bell. Então, é importante que o cristão, ele saiba se posicionar em relação a isso. É importante que nós... Porque, irmãos, nós falamos tanto em evangelismo. O irmão José, ele é tomado de maneira poderosa pelo Espírito Santo, em muitos momentos, nos impulsionando a essa ordenança cada vez mais urgente do evangelismo. Porque sem Cristo não há salvação. Ah, mas a pessoa fez coisas boas. Não, não fez coisas boas. Você acha que a pessoa fez, mas ela não fez. Ninguém é bom. Não há um justo sequer. Então, como cristãos, a questão da morte, ela precisa nos influenciar a termos uma postura bastante clara que a nossa casa não é aqui e que, enquanto estamos aqui, temos um dever a cumprir. Estimularmos uns aos outros ao amor e às boas obras, nós que somos crentes, e pregarmos o Evangelho não somente para que os eleitos sejam alcançados, mas porque pregar o Evangelho traz glória a Deus, tanto na salvação dos eleitos, quanto na condenação dos ímpios. Por quê? Porque é a vontade de Deus. Então é importante que o cristão ele tenha convicção quando ele falar desse assunto. Por que eu estou falando sobre isso? Porque o que eu tenho visto ao longo desses 11 anos de pastoreio é essa posição escorregadia de grande parte da cristandade, muitos que se dizem até defensores da fé correta, mas quando o assunto é a morte, eles são bastante escorregadios. E a Bíblia não nos deixa isso, não nos deixa espaço para esse tipo de atitude. Devemos ter essa convicção, essa ousadia que os cristãos primitivos, e falando primitivos porque eles foram os primeiros cristãos, de livro de Atos pediam, e foram ouvidos pelo Espírito, como está escrito no livro de Atos: Senhor, nos concede ousadia para pregar a Tua palavra. E eles foram ouvidos e o Senhor deu esse espírito de ousadia para eles pregarem, como o apóstolo Paulo esteve diante de uma autoridade poderosa, rica, influente, e ele pregou para essa autoridade, como está escrito também no livro de Atos, ele na qualidade de prisioneiro, ele olhou para essa autoridade e falou sobre o juízo vindouro, a ponto dessa autoridade ficar assustada. Dizer: Paulo, eu não quero mais ouvir sobre isso por enquanto. Mas a gente é tão escorregadio, porque a gente prega, não para agradar a Deus. O que eu tenho visto é, muitas vezes, quando eu falo pregar, não só o pregar em público para muitas pessoas, mas quando a gente vai dividir a nossa fé com um vizinho, com alguém próximo, a gente fica com aquele receio de ofender. Por que você tem esse receio de ofender? Se aquela pessoa passou o dia todo ofendendo a Jesus, com seus pensamentos, ações e palavras. Por que esse receio de pregar a verdade e correr o risco de ofender o ímpio? Não deveríamos ter esse tipo de receio. E aqui então, agora voltando para a nossa passagem, 1 Coríntios 15, 50, depois dessa introdução, para que a gente, então, possa falar sobre a visão bíblica da morte. Por isso que o nosso título, para ficar bem claro, eu estou repetindo pela terceira vez, nosso título é O Cristão e a Morte. Porque várias religiões vão falar sobre a morte. Mas o cristão, ele precisa ter uma visão cristocêntrica e bíblica sobre a morte.
para que ele não seja contraditório. E a Bíblia, no versículo 52, eu vou ler a partir do 50, mas é no versículo 52 que está lá a passagem que eu uso para dar ênfase, num abrir e piscar de olhos. É assim que a morte virá, para todos, inclusive para o cristão. Por isso nós devemos estar preparados, se somos efetivamente cristãos, para partirmos a qualquer momento. Já comentei, falando sobre esse tema, há alguns anos atrás, que o cristão ele deve viver como se ele estivesse em uma grande sala de espera, aquelas do aeroporto, da rodoviária, esperando que o seu voo ou o seu ônibus seja chamado a qualquer momento. Porque, se de fato ele é cristão, é assim que ele deve agir. Nada nesse mundo deve nos prender, mas devemos estar todos os dias, o tempo todo, de malas prontas para sermos levados, para estarmos com aquele que dizemos amar. Então, no versículo 50, por favor, aqueles que puderem, o apóstolo Paulo diz: isto afirmo, mais uma vez, a ênfase, não há qualquer temor do apóstolo Paulo de ofender alguém. Não há no apóstolo Paulo nada escorregadio, mas ele é enfático naquilo que ele diz crer. Como em tantas outras passagens, eu sei em quem eu tenho crido. É necessário que o cristão tenha essa convicção que beira o radicalismo. Então, se as pessoas nos chamam de radicais, e se efetivamente isso é porque somos o mais bíblico que podemos ser, isso deveria ser visto como um elogio. Mas eu vejo que tem muitos cristãos que têm medo disso. Eu sou o tempo todo chamado desse adjetivo. Eu falo adjetivo porque, como eu disse a vocês, do meu ponto de vista cristão, é uma qualidade, é um defeito. Somos chamados para sermos radicais. O irmão José estava falando aqui na terça-feira. É para arrancar o olho? É para arrancar a mão? Jesus não está brincando. Tem que ser radical. Isto afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. O que o apóstolo Paulo está dizendo? Você não vai entrar no céu desse jeito. Você não vai entrar no céu com esse cabelo. Graças a Deus. Você não vai entrar no céu, né? Com esse sangue. Aqui no meu, já botei na minha mochila positivo, porque se eu for alvejado por alguma bomba, alguma coisa assim, né? Se eu estiver evangelizando, já sabe que me socorrer, se me socorrer. Não. Esse corpo físico que nós temos agora, cheio de limitações. A gente toma uma queda, quebra osso. Se a gente toma alguma coisa, ou come alguma coisa, faz mal ao nosso estômago. Somos cheios de limitações. Se a gente não dorme, a gente acorda com dor de cabeça. Alguns dormem demais. Oh, Senhor Jesus. Isso faz parte. Somos cheios de limitações. Esse corpo não pode herdar o reino de Deus. É isso que o apóstolo Paulo fala. Por que se valoriza tanto isso? Por que tanta preocupação? A gente vê tanta gente fazendo plástica, implante de cabelo. E não é só mulher não. Homem mais até do que mulher hoje. Preso com essa questão de vaidade. Pessoas que querem, né, ter 0% de gordura. Pastor, o senhor está meio gordinho. É, meu filho, faz parte. Não é minha prioridade estar com a barriga sequinha. Minha prioridade é outra. Agora você está me achando meio gordinho, você está me olhando demais. Cuidado, minha esposa está aqui. Então, não pode herdar o reino de Deus. Nem a corrupção herdar a incorrupção. O apóstolo, e a corrupção aqui, entende, irmãos? Ele está falando da ideia de se corromper, de se degradar. O nosso corpo é assim. Eu tenho 42 anos hoje. Eu não tenho a mesma vitalidade de quando eu tinha 18.
Eu tinha 20. Então, nosso corpo, ele se desgasta. No céu não vai ser assim, irmãos. O céu vai ser maravilhoso. A nossa irmã que foi recolhida, ela sofreu durante anos por conta de uma enfermidade chamada câncer. Que até a maneira de se tratar essa enfermidade é agressiva. A quimioterapia, que mata células boas e más, deixa as pessoas com um aspecto assim, bem sofrido. Isso é para salvar a pessoa. Imagine, esse é o remédio para se tratar esse tipo de enfermidade. Isso faz parte da corrupção do corpo. Faz parte do pecado, do salário do pecado, que é a morte. Quando o Senhor disse para Adão, o primeiro homem, o primeiro ser criado, que se comesse do fruto do conhecimento do mal, ele morreria, Deus não estava brincando. Milhares de anos depois, esse mesmo servo de Deus, que nós estamos lendo aqui em outra passagem, ele diz, salvo engano na carta aos Efésios, com Deus não se brinca, Deus não se deixa escarnecer. O que o homem plantar, é isso que ele vai colher. Não foi o que aconteceu com Adão e Eva? Eva sabia, Eva pecou de maneira consciente. Estava conversando com a serpente. E ela disse à serpente, olha, Deus disse que a gente não pode comer dessa árvore, porque senão a gente vai morrer. E a serpente disse, não, Deus está mentindo. Agora veja. Você vai acreditar mais em Deus ou no diabo? Aí você fala, claro que em Deus. E por que você acredita tanto no diabo? É você mesmo e eu. A gente fala tanto na posição de Eva, que absurdo, Eva fez isso. E Adão ainda pior, comeu do fruto que Eva deu a ele. Sim. E a gente, que se alimenta todos os dias de informações seculares e vive a vida como se Deus não existisse, mesmo nós que já fomos visitados pelo Evangelho, temos que tomar muito cuidado. Eis que vos digo, versículo 51, digo um mistério. É um mistério. Foi um cristão do passado que disse isso. Uma das grandes certezas da vida, a maior certeza da vida, esse cristão disse, é a morte. Mas a maior incerteza da vida é a hora da morte. Então a gente não sabe. Mesmo a gente que é cristão, a gente não sabia quando a irmã Osana ia ser recolhida. A gente não sabe quando muitos de nós seremos recolhidos. Às vezes pensamos que a nossa hora chegou e de repente não chegou. E a gente se esquece rapidamente. Quantos de nós, se sentarmos para conversar, como que uma roda de amigos, irmãos, podemos elencar tantas vezes que o Senhor nos deu livramento. Esse é o linguajar do crente. Livramento de morte. A gente trata assim. E por que a gente já esqueceu que o Senhor nos livrou? Se o Senhor nos livrou, então a gente está no lucro. Então por que a gente está se queixando? Como o pessoal do deserto, que era escravo de Faraó, estava livre, mas começou a murmurar por comida e bebida. Não é o que a gente faz quando a gente fala de dinheiro? Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos. Entenda, irmãos, que na Bíblia, em muitas passagens, devemos ter cuidado, analisar as palavras na Bíblia, pois, dependendo do contexto, podem ter significados diferentes. Então, aqui no caso, dormir, fala da morte. Não sei se vocês já foram em um enterro. Quando você vê a pessoa no velório, parece que ela está dormindo. E é essa similaridade que, na Bíblia, nós vemos essa simbologia entre a morte e o dormir. Não é como os adventistas e outras pessoas, advogam essa tese de que não, há um estado intermediário. As pessoas morrem, elas ficam lá descansando,
sem nenhum tipo de consciência, esperando a consumação final do Senhor Jesus. Isso não é verdade, porque a Bíblia deixa muito claro, em muitas passagens, mais especificamente, o Senhor Jesus, em duas passagens, e ele sim tem a última palavra sempre. Quando ele fala com o ladrão da cruz, ele disse: ainda hoje, apesar dos testemunhos de Jeová fazerem uma maluquice nessa passagem, mudar vírgula, fazer uma loucura, né? Mas no texto original é: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ou seja, ó ladrão, você não vai ter que esperar 5.000 anos eu voltar, 2.000 anos eu voltar. Ainda hoje nós vamos estar juntos. Ele não chama de ladrão, perdão, mas ele fala: ainda hoje, né? Nós falamos assim porque ele mesmo se chamou de ladrão, para que você não diga: o pastor está ofendendo. Não, ele disse, ele confessou o seu pecado. Todo aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Isso também se cumpriu na vida dele. E esse ex-ladrão, eleito do Senhor, foi salvo e no mesmo dia entrou no paraíso com Cristo. Na passagem também de Lucas capítulo 16, o Senhor deixa muito claro, muitas vezes chamamos de parábola, mas devemos notar que em momento nenhum Jesus diz que é uma parábola, quando ele está falando sobre Lázaro e o rico. E se você também prestar atenção, se essa for uma parábola, é a única parábola em que Jesus chama uma pessoa pelo nome. Em nenhuma outra ele chama. Então, ali o Senhor está mostrando muito claro sobre esse assunto, o que acontece depois da morte, o que acontece quando fechamos os nossos olhos aqui na terra. E Jesus deixa muito claro: Lázaro foi para a alegria eterna e o rico ímpio foi para o tormento eterno. Então, é muito claro isso na Bíblia. Como se não bastasse esses dois textos, temos muitos outros, dentre eles Hebreus 9, 27, cabe ao homem morrer uma única vez. E segue-se um tempo? Não, segue-se o juízo. Então, que nós, como eu disse, não há espaço na Bíblia para sermos escorregadios. Temos que ser firmes naquilo que cremos, na maneira como vivemos no Senhor. Eis que vos digo o mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Então, se você está fugindo da morte, querendo que o Senhor volte para você ser arrebatado sem morrer, porque você tem medo da morte, olha, o arrebatamento vai ser uma experiência idêntica à morte. Vai ser você deixar esse corpo e receber um novo. Não, pastor, mas eu acho que arrebatado assim é menos assustador. Você está dizendo, a Bíblia não diz, né? Então seremos transformados todos, assim como a morte, ela é uma transformação. Saímos desse plano e vamos para outro. Saímos desse plano e olha, preste atenção, para que você não ache que eu estou aqui usando termos espíritas, né? Plano espiritual. Não, saímos desse plano que é temporal e vamos agora para a eternidade. Tanto o céu quanto o inferno são para sempre. A gente usa esse termo para sempre da forma mais banal possível. Tem inclusive não sei como chamar, né? Um projeto, sei lá, né? Que se chama Casados para Sempre. É um projeto, não sei se é projeto, eu não sei como é o nome que se dá. E onde é interdenominacional, vai em várias igrejas, várias denominações, batista, pentecostal, presbiteriano, e eles, né, vão apresentando uma forma de marido e mulher se relacionarem melhor e coisas semelhantes. Eles usam esse termo, né, para se identificar, casados para sempre. Aí talvez diga: pastor, mas isso é muito chato. Eu não sou chato, eu sou bíblico. Se isso é chato para você, então tudo bem, eu sou chato.
O casamento não é para sempre. O casamento é até a morte. A gente morrer, mesmo que o marido e a mulher sejam crentes, lá no céu não tem mais marido e mulher. É irmão e irmã. Então no céu não tem isso. Casamento só vale aqui na terra. Para ficar bem claro. Porque nesse mesmo livro de 1 Coríntios, Paulo fala sobre esse assunto. Ele diz que a mulher crente, ela não tem poder para salvar o seu marido incrédulo. E que o marido crente não tem poder para salvar a sua esposa incrédula. Salvação é individual. Então, devemos tomar muito cuidado, como eu disse, para não sermos levados pela emoção em assuntos que são espirituais, bem como qualquer outro assunto. Versículo 52 é justamente o versículo onde eu mostrei para vocês que eu tirei uma parte dele para colocar no título do sermão. No momento, existem algumas pregações que você vai ver no YouTube. Tem uma pregação de um pastor dos Estados Unidos, onde ele vai falar em um segundo, em alguns minutos. Eles usam expressões temporais, assim, que dá a ideia de segundo, outro fala a ideia de minuto, mas a Bíblia fala de uma expressão de tempo muito mais rápida. Olha que coisa. Um abrir e fechar de olhos. Perceba que quando esse livro foi escrito, a gente ainda nem sonhava em ter o cronômetro. Que a gente consegue, né, contar o tempo dos mínimos pedacinhos, né, como segundos, né? A gente consegue. Antigamente não. Antigamente você dizia assim, não, quando o sol estiver no ponto mais alto, a gente se encontra. Quando o sol se pôr, os judeus contavam as vigílias, né? 3 horas. Dividia, né? O dia, a noite, nas vigílias, primeira, segunda, terceira, quarta. E se contava no máximo 1 hora, pela questão do sol, do posicionamento do sol. Mas aqui nós vemos essa expressão, num abrir e fechar de olhos. E é algo assim que é menos que um segundo, você abre e fecha o olho. Nessa contagem de tempo que a gente está vendo aqui. É assim que a gente vai partir. Fechou? Acabou. Já está em outro lugar. A gente fica pensando, né, que vai ser um negócio assim, como que você pegando um ônibus ou um metrô. Vai pra onde? É céu. Ah, peraí, é a outra. Aqui é inferno. Daqui a um pouquinho. Não, meu filho, é um piscachu. Já chega lá, ele chegou. Mas pastor, a gente não tem tecnologia para isso aqui na terra, meu filho. A gente está falando de Deus, que pode fazer muito mais do que pensamos e pedimos. Então aqui a expressão é no momento, num abrir e fechar de olhos. Sabe? Algo assim, muito menos que um segundo. Ele diz, fechar e abrir de olhos, ao ressoar da última trombeta. E a última trombeta aqui, irmãos, entenda de maneira geral e de maneira particular. Tem a última trombeta em relação à volta de Jesus, aqueles que serão, né, arrebatados, e a última trombeta de maneira particular, quando fechamos os olhos aqui e somos recolhidos ao Senhor. Nós nos encontramos com o Senhor nessas duas hipóteses, tanto no momento do término da nossa jornada na terra, se somos efetivamente cristãos, ou se o Senhor Jesus voltar antes. É por isso que Paulo, ele coloca essas duas hipóteses, porque mesmo Paulo não sabia. Paulo fala ele fala como quem podia ser arrebatado há 1900 anos atrás. Olha que coisa. E em Pedro a gente vê, em 2 Pedro a gente vê o porquê disso. Porque para o Senhor um dia é como 1000 anos. E 1000 anos como um dia. Não significa que tem gente que vai dizer, não, então assim, lá no céu é assim, cada 1000 anos aqui na terra, tem gente. Não, meu filho, o céu não é igual a vida de cachorro. A gente conta a vida de cachorro assim, né? Diz que a cada 1 ano é 7 anos para o cachorro. Aí o cachorro contar com 10 anos, tem 70 anos. É vida de cachorro. Meu filho, o céu não é assim não. O céu não é vida de cachorro. Então não é assim para cada 1000 anos aqui na terra,
um ano no céu. Tem gente que aplica isso e aplicou isso até para uma fórmula mágica para prever a volta de Jesus e quebrou a cara. Até porque Jesus já havia dito: não tentem adivinhar minha volta, porque ninguém sabe. E se alguém disser que sabe, não sigam. Parece que ele não disse. Porque quando aparece o primeiro profeta que diz: vai voltar esse ano, um monte de gente segue. Rasgou a Bíblia. Eu comecei a pregar, acho que em 2011, 2010. Já era pastor um pouco tempo depois. Uma pessoa da igreja que eu pastoreava, no ano 2012, disse: pastor, no ano 2012. O que é que o senhor tem a dizer? Eu tenho a dizer que ele vem depois de 2011 e depois de 2012 e 2013. Não, pastor, mas e esse negócio que vai acabar o mundo em 2012? Você é Inca? Você é da tribo indígena? Porque isso são os Incas que acreditam. Então, é uma coisa louca assim. Os cristãos modernos, eles não sabem que acreditam. É assustador. Nessa época mesmo, veio uma pessoa na igreja que eu pastoreava, eu estava bem no começo, né, na minha vida pastoral, e a pessoa disse: vejo um tsunami invadindo Salvador. Eu olhei para a pessoa e disse assim: sai, diabo. Que é, sabe, o pessoal, o povo quer ouvir isso. Nós vivemos num mundo sensacionalista, onde os evangélicos amam falsas revelações. Continuando, versículo 52. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Percebeu? A ideia da morte é justamente essa transformação do cristão, desse corpo corruptível que temos, que se degenera, para um corpo que não irá se degenerar, incorruptível. E nós seremos transformados. Perceba, Paulo se coloca aqui no grupo de que está vivo esperando o arrebatamento, sendo que Paulo morreu. Mas ele está onde agora? Com Cristo. Ele está pregando uma palavra que é eterna, que não está presa ao tempo. Como tem gente que tem advogado essa ideia de que não, a Bíblia precisa ser atualizada. Como você atualiza algo que é eterno? Você atualiza aquilo que se desgasta. Como um carro, né? Fazer um recall. Tem gente que quer fazer recall na Bíblia. Loucos. Continuando. Versículo 53. Porque é necessário. É necessário. Por que é necessário? Porque Deus fez assim. Deus planejou a criação deste modo. Quando? Quando Adão e Eva pecaram? Não. Desde antes da fundação do mundo. Deus já tinha planejado tudo. Porque é necessário que este corpo corruptível, Paulo fala, do próprio corpo dele, se revista da incorruptibilidade. Olha que palavra difícil. Algo que não se corrompe, algo que não se desgasta. É isso que essa palavra significa. E que o corpo mortal, esse corpo que a gente tem, o irmão Paulo enterrou quantos hoje? Graças a Deus, nenhum. Nenhum hoje? Não fui lá hoje, não. Ah, não foi hoje, mas teve enterro hoje, com certeza. Teve. Essa semana ontem, você enterrou quanto? Ontem enterrei 3. 3. Tá vendo? Só você. Outras pessoas devem ter trabalhado também, né? Então, Total de 8, acho. 8, né? Tá vendo? Por quê? Porque o nosso corpo é assim. Tem uma hora que a máquina para. E quem é que determina isso? Deus. Se ele apertar lá, meu filho, stop, estopou. As crianças que brincam, né? Tá brincando, aquela brincadeira de pega, stop! Stop quer dizer assim, não me pegue, viu? Eu cansei de coisa. Não, meu filho, só quem estopa é Deus. Deus diz stop e estopa tudo. Para tudo e acabou. Tem isso. E que o corpo mortal se revista de imortalidade. Aí sim você vai ser imortal. Para nós que somos cristãos, a vida imortal já começou.
Perceba, o apóstolo Paulo não fala que a gente vai morrer como algo, como o sentido natural da morte, mas Paulo fala que é como se a gente estivesse trocando de roupa. A gente está colocando agora a vestimenta que passaremos a eternidade usando. Não é a morte como algo que dá um fim absoluto, mas algo que é como que um ponto de continuação. Ponto e vírgula, não vai continuar. De outra forma, mas continua. Como o Senhor Jesus disse, aqueles que creem em mim não morrerão jamais. Você crê nele? Não é sua boca que vai me dizer isso. É sua vida. E quando este corpo corruptível, mais uma vez, Paulo, ele está frisando. Por quê? Porque a gente gosta de ser enganado. Aí a Bíblia repete seguidamente as mesmas coisas para dizer assim: você vai ser enganado, miserável, se quiser. Porque eu estou repetindo para você não ser enganado. Várias vezes a gente vai ver essa expressão: não vos enganeis. Por quê? Porque a gente quer se enganar. Quer ou não quer? Outro dia eu estava comentando com os irmãos, e acho que já até falei de púlpito, que na maioria das vezes, mesmo os cristãos, como a gente vê no Salmo de Asaf, no Salmo 73, passam por momentos de tentação onde queremos a salvação dos justos, mas a vida dos ímpios. Aí a pessoa diz, né? Quando você vê que um cristão está sendo tentado, quando ele vai para o pastor, normalmente é uma figura do pastor. Vem cá, pastor, é verdade que cristão não pode ser rico? Quando a pessoa faz essa pergunta, é tentação, dá certo. Ele está sendo atacado. Aí você vai explicar com todo carinho e amor, né? Que a gente tem que ter os nossos tesouros no céu, não na terra. Que uma vez que somos cristãos, não vemos mais nada como se fosse nosso, mas tudo é de Cristo. E você vai explicar isso. Mas a pessoa está sob ataque, na sua mente. Porque ela não está satisfeita com a vida que tem, e ela vai querer buscar na carne a satisfação mundana, e ela quer somente um aval do pastor. Desse aqui você não vai ter. Vai ter que procurar outro. A gente já ouviu frases de pastores que se dizem, né, reformados, e pastores assim que se dizem da sã doutrina. Uma frase que me marcou muito no sentido negativo. Um pastor bem conceituado, doutor em teologia, extremamente respeitado no meio, né, evangélico, onde ele diz a seguinte frase: se você quiser ficar rico, trabalhe. Quando ele falou essa frase, um monte de gente aplaudiu. Eles foram no congresso, assim, algo assim. A gente aplaudiu e curtiu e virou card que é compartilhado a milhares de compartilhações nas mídias sociais pelos ditos evangélicos. E eu digo, mas ninguém nunca pensou em ler a Bíblia. Que a Bíblia diz que aqueles que querem ficar ricos caem em tentações e ciladas, e o amor ao dinheiro. Aí, como é que assim quer ficar rico, trabalhe? Não prestou atenção na Bíblia não, quer dizer que o doutorado foi comprado, foi? É como você vê uma pessoa que diz que tirou a carteira e vai fazer a baliza e bate no carro da frente de trás. Você vem cá, essa carteira foi como? Foi quantos reais que custou essa carteira? Porque a pessoa dá a evidência que não sabe dirigir. E, teoricamente, para você dirigir, você tem que saber dirigir. Você passa por vários exames para poder ter a carteira de motorista, teoricamente. Então, na fé cristã, se você é cristão, você tem que ler a Bíblia e agir de acordo com a Bíblia. Senão você pode se dizer qualquer coisa, menos cristão. Você pode dizer, não, eu sou aquela pessoa assim que acredita em tudo. Então, tudo bem. Mas não diga que você é cristão se você não lê a Bíblia e nem firma a sua vida
nos conceitos claramente definidos pela Bíblia. E quando este corpo corruptível, versículo 54, se revestir de incorruptibilidade, o que é mortal, ou seja, você que quer ter a vida eterna, não é aqui. Então se você for no médico e o médico disser, você está doente, vai morrer, não se desespere, crente, em nome de Jesus. Dê um testemunho diante do médico, glória a Deus. O médico vai para casa, glória a Deus. Se o senhor quer me recolher por meio dessa enfermidade, eu serei recolhido. Se o senhor quiser me curar milagrosamente, eu serei curado. Pastor, eu vou falar assim, vai? Vai? Quero ver quem vai fazer o check-up aqui na segunda. Quando pegar o resultado, me chame. Porque a gente é impressionante, irmão. A gente fica assustado. Como essa questão da pandemia evidenciou isso. Como os ditos cristãos têm medo da morte. Fica, irmão. Pastor, assim. Você viu? Esse Covid está matando gente, pastor. Você é crente? Sou, pastor. Mas está escrito, faça por ti que de lá eu te ajudarei. Eu já vi que você é crente de Araque. Porque não está escrito isso. O que está escrito é: entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Então, a questão da pandemia não vai abreviar a sua vida. E nem quando acabar a pandemia. Eu já ouvi um monte de gente lá em São Paulo sem máscara. São Paulo já está sem máscara. E o governador lá, né, ficou famoso por defender as medidas restritivas. Agora já está tudo sem máscara lá, tanto em lugares fechados quanto abertos, né? E aí acabou a pandemia, mudou o quê? Eu vejo crente dizendo assim, que bom que está tudo voltando ao normal. Normal? Como se o mundo jaz no maligno? Como se a maldade está se multiplicando? O que é normal para você? Se você chama normal o que agrada aos ímpios, então a sua conversão ela precisa ser revista. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, irmãos, aqui na frente tem bastante lugar. Eu prometo que eu não vou cuspir nem morder. Se quiser até chego mais para trás. Quem quiser vir para mim pode vir, né? A igreja foi projetada para 500 pessoas pela fé, entre anjos e seres humanos. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela... Eu gosto muito da frase de um puritano do passado, que ele diz que Cristo matou a morte com a sua morte. Não é legal? Porque é bíblico isso. É justamente, está escrito aqui, a morte foi vencida. Pelo menos do ponto de vista cristão. O cristão não tem mais que temer esse inimigo que veio ao mundo, diga-se de passagem, por conta da desobediência do homem. Foi o pecado que trouxe essa consequência, a morte, como salário do pecado, como a recompensa devida ao pecado. Mas Cristo então vem e diz que aquele que crê em mim não verá morte. O que Cristo está dizendo? Quem crê em mim será perdoado, será justificado. Versículo 55, e é lindo o que Paulo vai falar aqui. Grave isso na sua mente. É poético. Onde está, ó morte? Onde está? É uma pergunta retórica. Pergunta que traz consigo a resposta. Onde está, ó morte, a tua vitória? Cadê a morte? Você não pode mais agora vencer os cristãos. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Aguilhão, irmãos, quem aqui já viu um escorpião? Quem já viu escorpião? O escorpião, ele traz o que no rabo dele? Um ferrão. E aquele ferrão tem o que ali? Veneno.
E a ideia é isso, que é aquele veneno. A morte, ela traz consigo esse veneno. É o veneno do pecado, a morte. O aguilhão da morte é o quê? É o pecado. A morte, ela veio ao mundo por conta do pecado. Uma vez que o pecado foi perdoado, não tem mais motivo para a morte ser temida. É como se tivesse tirado o veneno. A força do pecado é a lei. A ideia da lei aqui é algo que vai muito antes. Olha que coisa bonita a chuva, né? A chuva é Deus dizendo assim, estou abençoando. Pastor, mas lá em casa a telha, fique tranquilo, Deus está no controle. E a força do pecado é a lei. E a lei aqui, irmãos, entenda, não está falando nem do decálogo. É algo muito anterior aos 10 mandamentos. A lei aqui é aquela primeira lei. Não coma do fruto. Mas isso era lei? Era. Você não sabia? Do ponto de vista bíblico, irmãos, tudo aquilo que Deus fala para a gente fazer ou não fazer é uma ordenança. Deus não dá conselhos. Quem dá conselho é eu e você. A gente se aconselha, uma vez que a gente está no mesmo patamar. Nós estamos no mesmo patamar. Deus não. Deus é infinitamente superior. Ele dá ordem. Então aqui ele diz, versículo 57, concluindo, graças a Deus que nos dá derrota, vitória, por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, por que nós cremos que a nossa amada irmã, que tantas evidências deu da sua salvação, por meio da sua santificação, está no céu, no lugar e vivendo de uma forma infinitamente melhor do que nós aqui? Por causa disso daqui. Portanto, meus amados irmãos, olha que como Paulo trata. Portanto, meus amados irmãos, sede flexível, como o rato que passa de um lado para o outro. Não, firme. E aí, se a pessoa não crê em Cristo e morrer e vai para o inferno, não sei. Como assim você não sabe? Eu estou falando isso porque essa pergunta foi feita para um dos pastores mais famosos dos Estados Unidos. Pelo menos está entre os mais ricos. Pastor dos Estados Unidos, só para você ter ideia, a igreja que ele pastoreia é maior que ali na Fonte Nova. Esqueci o nome dele, como é, José? Joel Osteen. Tá vendo? E esse pastor, ele começa, suas exposições dizendo, viva o melhor de Deus e coisas semelhantes. E ele ficou muito famoso nos Estados Unidos, muito famoso, a ponto dele ser chamado para um programa muito famoso nos Estados Unidos, um programa de perguntas. O programa que era famoso aqui no Brasil, pelo menos na minha época, o Jô Soares, que era nesse padrão, foi baseado nesse programa americano, chamado Programa de Larry King. Esse homem, ele tinha esse programa durante anos nos Estados Unidos, e as pessoas mais famosas dos Estados Unidos e do mundo, elas eram entrevistadas por ele. Esse pastor foi chamado. E essa pergunta foi feita. Vem cá, você que é um pastor evangélico, se a pessoa morrer, eu sou judeu, esse Larry King, ele era judeu, e ele dá alguns exemplos de outras religiões, e diz, se a pessoa morrer e não, sem Cristo, sem acreditar em Cristo, ele não está dizendo assim, a pessoa foi evangelizada, a gente não sabe se ela creu ou não. Então a gente não pode afirmar. Mas a pessoa que disse, não creio, e morreu, essa pessoa vai para onde? Aí esse pastor tem isso no YouTube, se você quiser ver. Ele, sim, não sei. Como assim você não... Se ele não sabe isso, ele não pode ser pastor. Se ele não sabe isso, não é dizer que fulano foi para o céu, para o inferno, porque efetivamente a gente não pode ficar apontando, porque existem pessoas que a gente acha que são crentes que não são. Pessoas que vão chegar diante do Senhor Jesus
Fiz isso, fiz aquilo, Senhor Jesus, não conheço. Né? Muitos diriam que Demas era, ó, crentaço. Mas, se lê a carta de 2 de Timóteo, se decepciona. Já ao contrário, quantos apostariam que aquele ladrão da cruz ia para o inferno? Imagine a pessoa que foi assaltada por ele e perdoou. Perdoou, amém? Quem já teve o celular furtado e perdoou? Quem já teve outros objetos furtados e perdoou? Então esse ladrão da cruz está lá no céu, a pessoa que ele roubou vê ele passando no céu. Oxe, você está aqui? E agora o céu está aceitando ladrão? Claro que ele nunca teria essa conversa, porque no céu as pessoas se amam. Com certeza eles se abraçariam, porque o que foi roubado já tinha perdoado há muito. E estava orando pela conversão. Como alguns irmãos aqui que foram roubados, oram pela conversão do assaltante. Amém? Amém? Se eu não vi um amigo, glória a Deus. Rapaz, que coração endurecido é esse, gente? Ó Senhor, que essa chuva amoleça. Então ele diz: portanto, meus amados irmãos, olha como vocês são amáveis. Só não toque nas minhas coisas. Está repreendido. Sede firmes na sua fé. Mas aí, pastor, o pessoal vai me evitar. Aí o pessoal vai deixar de falar comigo, vai me bloquear no zap. Eu digo: ô meu filho, bem-vindo ao clube. Vamos lá, vamos dar junto. Faz parte desse grupo. Inabaláveis, olha que coisa bonita, inabaláveis. Não deixe que nenhuma dessas doutrinas que agrada a carne te abale. Você está firmado na palavra de Deus. E sempre abundantes, olha que coisa. Em quê? Em quê? Não é na riqueza, não? No conforto? Não, na obra do Senhor. Quem aqui está abundando na obra do Senhor? Eita Deus. Hoje é dia de avivamento. Em nome de Jesus. Amém, irmão? Amém. Se domingo a gente estiver aqui, o Senhor não tiver nos recolhido, eu vou falar, né? Quem está abundando na obra do Senhor é... Amém? Amém? Vamos lá. Sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor, isso que é lindo, irmãos, no Senhor, o nosso trabalho, você sabia que aqui há um paralelismo antagônico com um trecho bastante conhecido do Antigo Testamento, que é o livro de Eclesiastes, que foi, por muitos, é tido como escrito por Salomão, e a gente já sabe que Salomão foi o homem mais rico da sua geração. É tido como um dos homens mais sábios que esse mundo já viu. E ele escreveu esse livro, a grande maioria crê nisso, eu também. E ele diz: tudo é vaidade. E se você perceber, porque... Não, pastor, aqui não está falando de vaidade, não está falando para você e para mim que fala português. Mas no idioma original, são a mesma palavra. O que é algo vão? A ideia de algo vão é a mesma ideia de vaidade, é algo passageiro, é algo como uma nuvem, algo que não tem consistência. E aí Salomão está dizendo: eu tive toda a riqueza, eu construí tudo que eu queria, eu experimentei de todos os doces que esse mundo, desde casadinho, brigadeiro, torta de chocolate, caramelo, limão, doce de leite com leite condensado. Ele se experimentou de tudo. Macadâmia, Kinder Ovo. Oh Deus. Ela chega não estava dormindo, deu uma tremidinha. Não fala disso não. Você experimentou de tudo. E Salomão diz: nada me satisfez. Aí no final do livro ele dá um conselho. Ele pode dar conselho, porque ele é homem, mas ali ele estava sendo inspirado, usado por Deus.
E aquele conselho vira a palavra de Deus. Ele diz, olha, de tudo que eu vi, teme a Deus e guarde os seus mandamentos. Era um homem que experimentou de tudo e não encontrou no mundo nada que pudesse satisfazê-lo. Então ele diz, tudo é vaidade. Tem gente que pega um monte de texto solto de Eclesiastes para dizer, vou aproveitar a vida, vou não sei o quê. Tem uns textos de Eclesiastes que, quando mal interpretados, são um perigo. Não, porque Deus fez o mundo e você tem que aproveitar mesmo. Tem uns textos de Eclesiastes que é nessa direção, quando mal interpretado. E as pessoas gostam desse texto, né? Mas vou viver no pecado. Mas não presta atenção, tudo é vaidade. Aí o apóstolo Paulo aqui, pobre, perseguido, maltratado. Na segunda carta ele vai dar uma lista dos sofrimentos por amor a Cristo que ele passou. Naufrágio, tantas coisas. Açoite, sem medida, prisões. E ele diz, o trabalho no Senhor não é em vão. Olha que coisa, irmãos. Só teve uma coisa que precedeu a nossa amada irmã Osana na sua chegada no céu. Você sabe me dizer o quê? As suas obras. Mas pastor, peraí, pastor, não, aí até eu sei, a gente não é salvo por obras. Não, a gente não é salvo por obras, você está certíssimo. Mas a gente é salvo para as boas obras. E elas nos precederão. Elas são a evidência que a graça de Deus em nós não foi em vão. Será que na nossa vida isso é real, irmão? Será que a gente pode viver dessa forma? Deveríamos. Eu fico vendo assim, é algo assim que me machuca no sentido positivo. Me ajuda a esmurrar o meu corpo, né? Como um tapa na minha cara. Eu fico vendo pessoas de todas as partes do mundo, recentemente, né? Um tenista famoso e rico que se aposentou, ucraniano, chamado Dolgopolov. Talvez vocês não conheçam, né? Ele se aposentou recentemente, uma pessoa rica. Ele esteve entre os melhores tenistas do mundo, há uns anos atrás. E ele, quando soube da guerra, olha, a guerra não tem nem um mês. Mas assim que ele soube da guerra, eu acho que ele estava, eu vi uma reportagem, ele estava na Turquia, algum país assim. Na mesma hora, ele estava com a mãe, com a esposa. Ele entrou num curso de tiro para aprender a atirar. Se alistou lá no pessoal lá, nos voluntários. E agora, acho que ontem ou anteontem, ele tirou uma foto. Postou nas mídias sociais de uma metralhadora, um colete e outros instrumentos de guerra, e dizendo, antigamente meu material de trabalho era raquete, agora é esse. Ele não precisava fazer isso. Homem rico, com a vida dele lá feita, mora em outro país. Mas para ele, a nação dele é tão importante que ele está disposto a morrer por ela. E a gente diz que é crente. E a nossa nação, que é o céu? A gente não quer perder um emprego. A gente não quer faltar um dia no trabalho para não ter um corte no salário. A gente quer mais hora extra para, né? Não, mas eu vou dizimar, fique tranquilo. Ô irmãos, como é que a gente vai entender que o Senhor não quer sacrifício, Ele quer obediência? O Senhor Jesus só nos deu uma ordem, que se divide em 2 preceitos. E eu não estou falando do mandamento de amar a Deus e ao próximo, não, é outra coisa. Até porque aquele mandamento é para crente. Mas a ordem que o Senhor Jesus deu para a sua igreja foi: prega o evangelho a toda criatura e discipula. Esse deveria ser a nossa meta, nosso dia a dia, motivação das nossas orações, evangelismo, discipulado.
estudar mais, orar mais, pedir mais para que Deus nos use para a glória dele. Mas a gente sabe que a gente não está vivendo assim, a gente tem que ser sincero, a gente quer a satisfação momentânea. A gente quer um prazer momentâneo, muitas vezes. Por isso que eu fico assim, a pessoa diz, pastor, o barril de petróleo subiu, a gasolina está subindo, e aí, pastor? Eu digo, meu filho, você está preocupado com isso. Não estou preocupado é se sua alma vai subir ou descer. Se a gasolina vai subir ou descer, não me preocupa tanto como sua alma vai subir ou descer. E aí? Sobe ou desce? E eu já vou concluir, irmãos. Não vou me alongar muito. Eu quero passar por um texto que eu amo e que até nós postamos em relação ao aviso, junto com o aviso, né? Que a irmã Osana tinha sido recolhida. Apocalipse 14, 13. Olha como o cristão ele enxerga essa vida e a vindoura. Apocalipse 14, 13. Então ouvi uma voz do céu. João, o apóstolo João. Olha, hoje em dia a gente vê um monte de gente se chamando apóstolo, né? Tem até um na televisão, um milionário. Tem programa de televisão, rádio, e ele diz que é apóstolo, né? Tem outro também, né? O Estevão também diz que é apóstolo, né? Aquele que é marido da Bispa Sônia, que botou dinheiro na Bíblia, para nos Estados Unidos, diz que é apóstolo também. Mas os apóstolos da Bíblia, eles sofriam por amor a Cristo. Eles não enriqueciam com o nome de Cristo. Então a gente vê um monte de gente se dizendo apóstolo, né? E o que me assusta é gente defendendo eles. A ponto de falarem comigo, pastor, não fale dessas pessoas. Por quê? Você tem o que com elas? Você nunca leu o Apocalipse que diz eu odeio a obra dos Nicolaitas, que vocês também odeiam? Olha a igreja de Éfeso, nesse aspecto você está bem? Nunca leram isso não, filho? Parece hoje em dia que combater as heresias e os hereges hoje em dia ficou algo assim que a etiqueta evangélica não aceita. Que é isso? Tá de brincadeira? Eu não estou. Então ouvi do céu dizendo, escreve, bem-aventurados. É a mesma expressão que está começando o Sermão do Monte. Jesus fala várias bem-aventuranças no início do Sermão do Monte, Mateus 5. E aqui o irmão João ouve. Bem-aventurados os mortos. Os mortos, esses mesmos. Mas como assim? A Bíblia está dizendo, só para você se, né? Só para você se situar. A palavra bem-aventurado, se a gente traduz para o português moderno, é felizes. Seria a tradução mais próxima, né, do nosso português que usamos no nosso dia a dia. Felizes os mortos. Mas como assim? Os mortos? Nem todos. Preste atenção. Felizes os mortos que desde agora morrem com o Senhor. Aí é feliz. Aí é feliz. Andaram com Jesus na terra, fizeram a travessia com Jesus, e quando chegaram no céu, a surpresa, Jesus estava na frente. Oh, mas Jesus, você estava aqui? Você estava aqui do meu lado e você está na minha frente? É, meu filho, eu sou onipotente, você não prestou atenção nessa parte, eu também sou onipresente. Desde agora morrem no Senhor. Sim, olha que coisa. Como que João vai dizer, como assim? O morto é feliz? Aí o Senhor diz, sim! Diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas. Aí eu vejo gente querendo descansar aqui na terra. Mas eu tenho 11 anos de pastor, nunca tirei férias. Nunca tirei férias. O irmão João conversou comigo, tirei férias, João? Nunca. Ó, a única vez que eu deixei de pregar foi a vez que eu peguei o Covid, que fiquei internado entre a vida e a morte. O senhor não quis me recolher, me devolveu para ficar mais um tempo aqui. Fiquei aqui. Mas pouco tempo depois eu ainda estava fraquinho, nem respirando direito, barreou o irmão José. Aí eu tive que voltar com o pulmão todo comprometido para pregar. Por quê? Porque o descanso é aonde? Aí eu vejo o crente dizendo, não pastor, eu vou tirar assim,
Vou tirar umas 2 semanas assim para desanuviar. Tem até essa palavra. Eu vou desanuviar. Que diacho é esse? É que minha cabeça tá assim, ó. Oh, Senhor Jesus. Cheio de coisa. E eu tô precisando de um tempo pra mim. Eu digo, vem cá, rapaz, você é de que planeta? Você é desse mundo? Porque você tá falando igualzinho. É o pessoal do mundo que fala assim. Por isso que tem um monte de crente que diz assim, né? Se eu tivesse a boa notícia hoje de dizer, irmãos, fique tranquilo, que pode fechar a porta, que o Senhor Jesus vai levar todo mundo quando terminar o culto. Não, pastor, tem gente em casa me esperando. Não, eu deixei minha filha lá, pastor. Olha, você nem brinque, viu? Olha, pastor, eu estou pintando minha casa, vou receber a chave. Olha, pastor, eu tenho que devolver a Ana. Não brinque com isso, não. Tem gente esperando lá que eu devolva. Porque a gente está olhando tanto para as coisas da terra, né? Que se o Senhor dissesse, vamos, meu filho, poxa, mais um pouquinho, na terra amaldiçoada, você quer mais tempo aqui? É que eu não assisti ainda Batman. Vai lançar agora o próximo episódio de, sei lá, algum filme aí. Eu preciso assistir. Meu Deus do céu, o que esse povo tá com a cabeça? Por isso que os crentes estão tudo o quê? Descansando. Os crentes estão tudo de boa. Vocês não estão lutando. A gente já falou aqui alguns dias atrás. E olha, eu nem imaginava que ia estar pregando esse sermão hoje. Quando a gente pregou sobre não existe lugar para neutralidade da batalha espiritual. Ou você está do lado de Cristo, ou você é inimigo. Não tem zona neutra. Quem disse isso foi Jesus de maneira muito clara, assim, cristalina, em Lucas. Quem não é por mim, é contra mim. Mas claro que isso é possível. Mas ele ainda foi mais. Ele disse, quem comigo não ajunta, espalha. Não tem lugar para neutralidade. Mas a gente quer descansar. Aqui, nesse mundo, como se esse mundo tivesse lugar de descanso para a gente. Não, nosso descanso é Cristo. Cristo pode nos renovar nesse mundo, nos proporcionar momentos de renovo, mas o nosso descanso não é aqui. É lá. Para que descansem das suas fadigas. Por que fadiga? Fadiga aqui, irmãos, é alguém que trabalhou até exaustão. A maioria de nós nem imagina o que é isso aqui. É você trabalhar até exaustão. Hoje em dia, meu filho, se você trabalhar um pouco mais, dá conta, você está processando o empregador por danos morais. Pega a CLT e diz, oi, tá, vou contar anos. Eu quero meus direitos. Contei já para os irmãos uma vez, foi atendido no hospital, pneumonia. O médico querendo me dar um atestado de 1 semana. Vou ficar em casa. Se doutor, amanhã eu vou trabalhar. Você é maluco, rapaz? Você trabalha com o quê? Eu digo, eu sou pastor. Você é louco. E eu disse para ele que o meu empregador não aceitava atestado dele, não. Aí ele perguntou qual era o meu trabalho. A gente, né? Pensa que o nosso descanso é aqui, erramos. Pois as suas obras, o quê? O que foi que eu falei da irmã Osana? Ela não chegou lá no céu. Sozinha. Não, eu sei, pastor. Cristo chegou com ela. Não, outra coisa. Foi pessoa, chegou com ela. As suas obras acompanharam. Como você quer ir para o céu se você vive como um mundano? Eu estou sendo educado com o adjetivo, viu? Eu podia dizer palavras mais fortes. Mas para mim, mundano já é forte. É porque hoje em dia já se tornou tão lugar comum. Tem gente que diz, né? Não, fulano é cristão, mas é mundano. Eu digo, é como alguém que dissesse, eu vou subir para baixo. Pode subir para baixo?
Fulano é cristão, mas está na carne, pastor. Eu digo, então vamos ver esse cristianismo, né? E eu quero concluir nesses minutinhos aqui, aproveitando, e cristãos do passado nos deixaram importantes lições bíblicas em relação à morte, e eu não gostaria de passar por esse momento sem dividi-las com vocês. Então, nós que somos cristãos, o que nós cremos em relação ao estado do homem, e do homem, quando eu falo aí, independente do gênero, né, o ser humano, depois da morte? O que acontece, pastor? Porque assim, eu sei que o corpo fica ali enterrado. O irmão Paulo já até me disse que anos depois, se você for lá, só tem a ossada. Tem pessoas, inclusive, que preferem, no caso da irmã Osana, o marido dela fez a escolha pela cremação. E ela vai ser cremada. E aqui no Campo Santo, acho que tem também. Já botaram? Já. Então, eu acho que é coisa de gente chique, né? Ser cremada. Pelo menos, me disseram que, não sei se eu estou errado, que a cremação é muito mais cara que o enterro. Positivo. Ó, já disse aqui, positivo, está precisando de tanto trabalho. Daqui a pouco ele disse que é Rio. Então, o que acontece? Por isso que a gente não tem que se preocupar com o corpo. Ah, fulano morreu, o corpo ficou na rua. Você está preocupado com isso? Não, meu filho. A alma está com Deus. Está com Cristo. Foi isso que aconteceu com a nossa irmã. Independente do corpo dela, está lá na Itália. Ela está com Cristo agora. É isso que nós cremos. E a Bíblia, se você quiser ler, vou deixar aqui só os versículos para você ler. Eu não vou ler eles, senão sairia daqui meia-noite. Atos 13, 36, Lucas 24, 43, Apocalipse 7, 4 e 15, 2 Coríntios 5, 1 a 18, 1 a 8, Filipenses 1, 23, Atos 3, 21, Efésios 4, 10, Romanos 8, 23, Lucas 16, 23, 24, que é justamente a passagem do rico e de Lázaro, falam disso, que a pessoa morreu instantaneamente, como eu lia com vocês aqui em Coríntios, 1 de Coríntios, num piscar, num abrir e fechar de olhos, menos do que um segundo, uma fração de segundos, a pessoa já está com o Senhor. Eu acho bonito um filme aqui que a gente sempre fala, nesses últimos tempos, assim, eu particularmente não falei tanto. Eu estou precisando ver ele de novo. O apóstolo de Paulo, né? Paulo, o apóstolo de Cristo. A gente já assistiu até junto, né? Vamos ver se a gente repete isso, né? Acabou com esse negócio de pandemia, pelo menos está acabando, né? O projeto não está funcionando, tá? A gente pode voltar a marcar, né? Um sábado de cinema, assim. E vai ser Paulo, apóstolo de Cristo. Todo mundo concorda? Amém. Amém. Então, o final desse filme fala do martírio de Paulo. Então, a última cena do filme... Pastor, não dê spoiler. Cá, você não viu até hoje. E eu não posso nem contar o fim. Sempre que o fim tá... Você já devia saber. O que acontece com o apóstolo Paulo, irmão? Ele é decapitado. Em Roma, na época do imperador Nero. Então, o filme mostra... A última cena é justamente o executor levantando, né? O instrumento da execução. E quando passa um segundo, não mostra a execução, graças a Deus. E o segundo depois, Paulo está no céu e ele está encontrando um monte de gente que ele perseguiu, inclusive um deles é Estevão, que ele segurou a capa. E ele vê lá longe, assim, vindo assim, se encontrar com ele. Jesus, assim, bonito, assim, né? É muito lindo essa parte. E bíblica. Muito bonita. É nisso que cremos. É por isso que, quando eu iniciei hoje a exposição, eu falei que a gente está nesse sentimento dividido. De alegria, em primeiro lugar, por uma irmã em Cristo que está com o Senhor. E, ao mesmo tempo, com um sentimento de saudade. Porque uma irmã em Cristo não está mais com a gente aqui. Nós iremos encontrá-la quando a nossa jornada terminar.
A gente não vai chegar no céu sem consciência. A gente vai chegar no céu consciente, irmão. Tem muita gente que defende essa ideia maluca, que você chega no céu com amnésia. Você não sabe mais quem era, e aí chega lá, já não sabe, a sua história aqui na Terra desaparece. Como assim se as obras seguem? Se Abraão, Isaac e Jacó estão lá e eles sabem quem são. Né? Então, mas tem gente que defende umas ideias assim, malucas, né? no meio evangélico, que porque tem tanta gente que não lê a Bíblia, consome aquelas ideias malucas. E você já sabe que as fake news, elas andam mais rápido do que as notícias verdadeiras. Você já sabe disso. Fake news não é algo de agora. Fake news é desde a época do apóstolo Paulo. Só que antes a gente chamava de quê? De heresia. Agora a gente fala fake news, notícias falsas. Você sabia que evangelho significa boas notícias? Então quando uma pessoa pega um falso evangelho, é o quê? É uma fake news. É uma notícia falsa. De bom não tem nada. Então não passe fake news. Tem que ser um evangelho verdadeiro. Segundo ponto, irmãos, eu quero dividir acerca do relacionamento cristão e a morte, do ponto de vista bíblico, em relação ao último dia. A gente nunca pode perder a noção disso, porque a nossa cosmovisão cristã, ela tem 4 pontos. Algumas pessoas defendem uma cosmovisão. Pastor, eu não sei o que é cosmovisão, pastor. Cosmovisão, irmãos, de maneira muito simples, para que todos nós entendamos, até as crianças, é a maneira como a gente enxerga o mundo. É como uma pessoa que usa óculos. Então, se ela botar um óculos escuro, ela vai enxergar tudo o quê? Escuro. Então, a cosmovisão é isso, a maneira como você enxerga o mundo. Então, qual é a cosmovisão cristã? Então, a cosmovisão cristã, ela é baseada em 3 pontos. Eu vou falar de maneira muito rápida. São coisas que a gente demoraria talvez um mês falando. Eu vou falar aqui em alguns minutos. Então, a gente sabe que Deus criou todas as coisas, amém? Eu vou fazer uma prova com vocês para ver se vocês estão no verdadeiro evangelho ou no fake news. Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Quem veio primeiro? O ovo ou a galinha? Quem acha que é o ovo, levante a mão. Graças a Deus, ninguém. Foi a galinha. Por quê? Por que isso é tão importante, pastor? Nada a ver, isso está na Bíblia. Está assim, Deus criou todas as coisas. Deus não criou o ovo, Deus criou o quê? A galinha. E disse para a galinha se multiplicar. Aí veio o ovo. Então, o primeiro ponto da nossa cosmovisão é: Deus criou todas as coisas. Você é cristão? Você acredita nisso. Então, você nasceu nessa família porque Deus te colocou. Porque você tem esse tipo sanguíneo, sua cor dos olhos, sua cor do seu cabelo, o que? Deus. Então, pare de murmurar em relação à sua aparência. Deus te criou, seja grato. Segundo lugar, estava tudo bonito na criação. Termina dizendo, muito bom. Coroa, né, da criação, como muitos dizem, né? Os teólogos dizem, foi a criação do homem, porque realmente o Senhor disse, e não foi muito bom isso. Mas aí veio o pecado. E aí a gente chama de queda, porque o homem caiu da sua posição de imagem e semelhança de Deus para uma posição que é a que nós hoje temos, né? Nós, quando eu falo o mundo sem Cristo, que é uma posição de inimizade para com Deus, por isso queda. Terceiro ponto da cosmovisão cristã, que já aparece logo depois da queda. O evangelho não vai surgir com Cristo, o evangelho já estava lá no Éden, quando o Senhor diz que o descendente da mulher pisaria na cabeça da serpente. O segundo filme do nosso Sessão Cinema vai ser A Paixão de Cristo, que começa com essa cena, Jesus no Getsemane pisando na cabeça, né, de uma serpente. E é a redenção, o terceiro passo da cosmovisão. Tem muita gente que acaba aqui, né, que é uma cosmovisão do ponto de vista bíblico. Eu não vou nem dizer o meu ver, mas do ponto de vista bíblico, uma cosmovisão que está faltando coisa, uma cosmovisão errada. Porque se a gente não coloca na cosmovisão a consumação, a gente fica pensando que o céu é aqui.
E o cristão tem que viver com essa certeza, firme. O céu é no céu. No mundo teremos aflições. Então, o que me ajuda a entender o que Jesus fala em João 16, se eu não me engano? Essa cosmovisão bíblica, que a consumação virá. O livro do Apocalipse é a revelação dessa consumação. A própria palavra Apocalipse significa revelação, em grego. Então é importante que a gente sempre tenha essa visão de, pastor, por que o senhor falou isso agora? Porque até na nossa visão da morte, essa cosmovisão está presente. Então, por mais que a gente, quando morre, já está com Cristo, mas a gente não pode se esquecer que haverá um último dia para essa criação. E Deus, então, fará todas as coisas novas. Vai haver esse dia. Eu não sei qual é, mas vai haver. Então, a gente não pode ser negligente e dizer, não, quando você morrer já está lá no céu. Não, ainda falta. Você já está no céu, quem tem que ir para o inferno já está no inferno, mas ainda haverá o último dia. Que a gente não pode, né, fazer o que muitos fazem, de, não, porque isso é muito complicado, eu não entendo direito, então eu vou preferir tirar isso da equação. Não, meu filho, você não pode fazer isso. Aí você está criando um evangelho próprio. Um cristão do passado, ele disse, se você escolhe no que você quer acreditar e rejeita o que não quer, não é no evangelho que você acredita, mas é em você mesmo. Então, a cosmovisão é essa. Nós morremos e estamos com Cristo, mas o último dia ainda virá. É por isso que quando Paulo fala dessa nossa visão em relação aos cristãos, e hoje eu tinha vontade de ler com vocês 1 Tessalonicenses 4, estudar, mas eu não vou fazer isso, por causa do tempo. Eu sei que ninguém vai embora agora, está chovendo muito, vocês querem que eu pregue mais, eu entendo isso, né? Mas tudo com ordem e decência. Tem gente, não, eu já trouxe sombrinha, pastor, se quiser concluir, viu? Então, no último dia, ainda vão existir pessoas aqui na terra, e essas pessoas serão, como Paulo disse, e a gente já viu, elas serão o quê? Transformadas. Pode ser a nossa geração. Paulo falava como quem pensava que poderia acontecer nos dias dele. Então a gente tem que viver dessa forma. A gente pode ser a geração que vai ser arrebatada. Ah, todo mundo diz isso, mas vai chegar uma época que o pessoal vai acertar. A gente tem que viver como qualquer momento o Senhor fosse nos arrebatar. E finalmente, irmãos, eu tenho que falar do assunto ruim, né? Eu fui muito bonzinho, vocês deixaram, né, essa parte para o final. Ô pastor, por que para o final que já vai acabar? Porque você tem que ir para casa pensando, refletindo sobre o seu futuro. O inferno é real. A gente falou muito do céu, porque a gente acredita assim com todas as nossas forças, pelas evidências, que a nossa amada irmã foi recolhida para a glória com Cristo, depois de muito sofrer e padecer. Mas tem pessoas que morrerão e vão para o inferno. Ah não, mas a pessoa estava na igreja. Alguém já leu aqui Mateus 7? Alguém? Quem já leu Mateus 7 mais de 1000 vezes? Eu já. Porque eu me assusto. Normalmente quando eu leio Mateus 7, eu nunca leio uma vez. Eu sempre leio de 10 para cima. Por quê, pastor? Porque é um alerta para mim. Não é porque eu estou pregando aqui que eu sou salvo. Como é que eu vivo quando eu não estou pregando aqui? Como é que você vive quando você não está aqui na igreja? A gente falou da questão do evangelismo, a gente falou das boas obras. As boas obras não é só aqui na igreja não, irmãos. A maioria das nossas boas obras a gente vai fazer como igreja, mas não no ambiente da igreja. E aí, como é que está? Como é que está a sua contabilidade celestial? Então aqui é importante a gente entender, e Jesus deixa isso muito claro em Mateus 24. Por que eu estou falando isso? Porque também existe um grupo
de gente que se diz evangélico, que carrega uma Bíblia parecida com a sua e com a minha, e que tem uma heresia, eu ia dizer tese, mas eu ia ser muito permissivo, uma heresia chamada aniquilacionismo. O que é isso, pastor? Tem outros nomes, mas esse é o nome mais fácil. As pessoas que acreditam que não existe inferno, Deus não é ruim, pelo menos é a explicação dessas pessoas. Dentre essas pessoas estão os testemunhos de Jeová e adventistas do sétimo dia. Eles defendem essa heresia de que Deus não é ruim, junto com os universalistas também, eles estão próximos assim. Mas eles defendem de que as pessoas que não vão para o céu, eles não vão para o inferno, eles vão deixar de existir. Então eles não vão existir. Essas pessoas, elas estão assim, redondamente enganadas, e elas fazem isso voluntariamente. Porque a Bíblia deixa claro que se a condenação, o sofrimento não é eterno, então a alegria no céu também não é eterna, porque as duas verdades, elas estão ligadas. Quando Jesus apresenta as verdades, essas duas verdades, em Mateus 24, ele coloca essas duas verdades como correlacionadas. Ele disse que uns irão para a vida eterna e outros para o aniquilacionismo, e outros para a aniquilação, e outros para o sofrimento eterno. Então, quando se enterra uma pessoa, hoje, a probabilidade dela ir para o inferno é imensa. Ô pastor, não seja tão pessimista. Não, irmão, não é pessimismo nem otimismo, porque o cristão não pode nunca ter esses ismos. Cuidado com o ismo. O cristão, ele é bíblico. Então a Bíblia apresenta 4 tipos de solo, que inclusive é a chave para entender todas as parábolas. Qual é o solo que representa os salvos? 2, 3, os 4, 1. É uma parábola, a gente vai levar o pé da letra, mas você percebeu que o número de condenados é maior? De 4 solos, 1/4 é salvo, 3/4 condenado. Entenda, receberam a semente, percebeu? Eles ouviram a palavra, porque quem não ouviu a palavra já está condenado. Mas pastor, que injustiça, a pessoa não ouviu a palavra e foi condenado. Ô meu filho, ô vaso, a gente que é cristão chama o outro de vaso, né? Ô vaso, você está querendo dar ordem de oleira? Aquele que tem todo o poder, se ele não quis que o evangelho chegasse em alguém, ele já tinha tudo predestinado. Por mais que pessoas se levantem contra a predestinação, ela está na Bíblia. Mas nós temos que evangelizar o máximo de pessoas possíveis, sabendo que Deus está no controle de tudo. Então, devemos ter muito cuidado, irmãos. Devemos fazer como a Bíblia, já fechando aqui, como a Bíblia nos exorta inúmeras vezes em relação, agora falando da nossa morte. Da nossa. Céu ou inferno? Não, pastor, é sério. Claro que eu vou para o céu. Eu não sei como foi seu dia, mas eu posso te garantir que Deus sabe. Lá em Apocalipse, inclusive, descreve esse momento. E é tão maravilhoso, né? Porque no momento que o apóstolo João está escrevendo, né, fala de contexto de livros, mas se a gente fosse contextualizar, né, não atualizar a Bíblia, mas contextualizar, seria mais ou menos assim: olha, tem um filme gravado de tudo que você fez. Naquele dia você tem a cara de pau. Não, Jesus, eu nunca pensei dessa forma. Porque, não, pastor, vai ter gente que vai querer enganar Deus. Mas vocês nunca leram a história de Caim e Abel, não, filho? Quem foi que evangelizou Caim?
Não, pastor, Caim não foi evangelizado, não. Foi. E quem evangelizou Caim? Deus pessoalmente. Só Caim, o negócio é o seguinte, o pecado está batendo na porta. Não deixe ele entrar. E o que foi que Caim fez? Escancarou a porta e disse: pecado, entre e sente no sofá. Opa, pastor, meu Bíblia não está assim não. É claro que não está assim, meu filho. Mas foi isso que Caim fez. Ele desobedeceu a Deus. E quando Deus foi conversar com ele de novo, que Deus quer logo, né? Se fosse você, ferro! Tá! Deus ainda foi conversar com ele. Ó, dando uma outra oportunidade de quê? Arrependimento. Caim, cadê seu irmão? O que Deus queria ouvir? Confissão. Oh Deus, eu matei meu irmão, descontrolei, me perdoa, Senhor. E ele ia perdoar? Não perdoou Davi? Mas Caim disse o quê? Sou eu o guardador de meu irmão? Tipo, Deus, eu não sei onde está Caim. Eu não sei onde está Abel. Querendo enganar Deus. Então, irmãos, seja sincero. Seja sincero. Seja sincero com você. Analise, examine-se o homem. Examine-se o ser humano. Especificamente, examine-se o cristão. Para que de fato veja se ele é corpo de Cristo. Para que se de fato vejamos hoje se estamos na fé. Porque infelizmente, irmãos, a fé não é de todos. Então a gente precisa se analisar. Porque, e eu quero concluir agora, chegará um dia também para nós, que será o último dia. Chegará um dia em que as pessoas falarão da gente no passado. Ou o fulano estava aqui com a gente. Não está mais. Hoje a gente está falando um nome, mas pode ser o seu, o meu amanhã. Onde que a gente vai estar? Quando as pessoas falarem da gente no passado. Não vai importar a sua profissão, não vai importar diploma, não vai importar quanto você tem de dinheiro, onde você mora, não vai importar a sua etnia, não vai importar a sua aparência física, se preencher os padrões do mundo ou não. Você viveu para Cristo? Não, pastor, mas não é você creu em Cristo? É, irmãos, mas assim, a fé, ela é demonstrada pelas obras. Então assim, você sabe que tem que crer, mas você sabe que tem que crer e evidenciar para você mesmo, principalmente, por meio da maneira como você vive. A gente vê cristãos que praticamente normalizaram na sua vida coisas como mentira, imoralidade, sentimentos de raiva, de inveja. Como se a pessoa é cristã normalizou isso? Irmãos, você pode até sentir isso, porque a carne ainda, nos persegue. Mas a gente milita contra a carne. Está escrito em Galatas 5, o cristão é isso. Se é uma coisa que evidencia que nós somos salvos, é essa luta interna da carne e do espírito que só um salvo tem. Se um salvo, ele cobra o cristianismo correto de alguém, ele cobra mais de si mesmo do que qualquer outra pessoa. Pastor, isso está na Bíblia? Está na Bíblia. O apóstolo Paulo, que pregou tantos sermões duros, tantas cartas, duras de se ouvir, ele disse: fiel esta palavra e digna de toda aceitação, que Jesus Cristo veio salvar pecadores, dos quais eu sou o maior que eu conheço.
Foi ele que disse. O apóstolo Paulo não tinha acabado de se converter, não. O apóstolo Paulo, quando escreveu essa carta, ele já tinha mais de década de convertido. De apostolado, de chamado, de andar com Cristo. E ele disse, eu sou o maior pecador que eu conheço, porque só eu sei, ó, que passa aqui, as batalhas que eu ainda enfrento por conta da carne. O cristão, ele luta o tempo todo contra a carne. Olha, irmãos, eu preciso falar isso para você antes da gente concluir. Cuidado com as suas palavras. A Bíblia diz que a gente vai ter que dar conta de cada um. Eu vejo tantas pessoas usando expressões como eu penso, eu acho. Você não foi autorizado. Você não é. Sabe? Hoje quando você conversa com pessoas assim, no universo evangélico, parece que está cheio de doutores. Parece que está todo mundo assim com mestrado, doutorado em teologia. Parece que cada pessoa que está sentada na igreja já leu a Bíblia e estudou pelo menos 100 vezes. Porque todo mundo tem uma opinião. E o mais triste é que a maioria das opiniões não se sustenta na Bíblia. E as pessoas, eu penso, eu acho, é bíblico? Não. Mas cuidado. Lute enquanto essa tentação ainda está na ideia. Você ainda está pensando em falar essas coisas que não são bíblicas. Não, isso não é bíblico, eu não vou falar. E eu quero concluir nessa frase de Lutero. Olha, eu não posso impedir que os pássaros voem sobre as minhas cabeças, mas eu posso impedir que ele faça um ninho. Então, estou falando tudo isso. O que é que isso tem a ver com o cristão e a morte? Tudo. Porque se você viver uma vida de crente, você não tem que temer a morte. A morte vai ser igual a o Uber vindo lhe pegar. E é o Uber mesmo, que coisa, né? Eu fico, rapaz, Deus sabia que o homem iria, né? Na sabedoria que Deus, na inteligência que Deus deu ao homem, inventar esse negócio chamado Uber. O Uber é interessante, irmãos. Por quê? Porque o Uber é diferente de táxi. Eu nem sei se ainda existe táxi da maneira formal, da maneira como existia antigamente, né? Que o táxi você fazia assim com a mão, né? Aí o táxi parava, hoje em dia pensa que é assalto. Perdeu! O táxi parava e você dizia assim, olha, eu quero ir para tal lugar. Aí ele ligava aquele negócio e você chega doía. E tinha uma hora que você, nossa, que negócio tá andando rápido é esse? É o que eu chamo de taxímetro, né? Que contava lá os reais, né? O Uber não, o Uber é igualzinho à morte pro cristão. Por quê? Porque no Uber você já sabe onde vai pegar e onde vai deixar. Morte assim. Me leva lá, no céu. Ele vai deixar no céu. E vai ser bem legal porque vai ser num abrir e fechar. Rapaz, que Uber rápido. Acabei de entrar, já vou sair. Nem entrei, já saí. É assim, o cristão não abrir e fechar de olhos. Então, eu quero que você viva a sua vida podendo dizer, eu desejo isso para mim. Sair daqui essa noite, procurando viver a vida dessa forma. O viver Cristo e o morrer é lucro. Eu desejo isso para você e para mim. Viver a vida com a morte sendo lucro. É o que a gente leu em Apocalipse. É lucro por quê? Porque é um descanso das fadigas. Porque é um momento onde essa corruptibilidade será revestido de incorruptibilidade, essa mortalidade será revestido de imortalidade. É lucro. Porque aqui nós conhecemos Cristo em parte, mas chegará o momento onde nós conheceremos como somos conhecidos. É lucro. Então, como cristão, em nome de Jesus, pare de ter medo da morte e viva de tal forma
que ela seja lucro. Que quando chegar o seu último dia, você não tenha mais nada para fazer do que dar um abraço no seu Salvador na entrada do céu. Vamos orar. Ó Deus, sentimos a tua presença nesse lugar, enchendo, Senhor, esse santuário. Obrigado, Deus, por esse dia. Esse momento, como eu disse no começo, Senhor, um paradoxo, mais uma vez um paradoxo dessa nossa vida cristã, onde nós sentimos uma tristeza humana por estarmos separados temporariamente da nossa amada irmã que está contigo, e uma alegria porque ela está contigo, e nós alegramos com aqueles que se alegram. Sabemos que ela está muito mais alegre onde está agora com o Senhor na glória do que aqui. Nos ajuda, Senhor, a vivermos conscientes de que o céu não é aqui, portanto não devemos nos afadigar para entesourar na terra e nem buscarmos cisternas rotas que não podem reter água, buscando satisfação nas coisas que jamais nos satisfarão, que são as coisas deste mundo, se de fato somos regenerados. Ajuda-nos a entender, Senhor, que a nossa satisfação será somente satisfeita em Cristo. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor Jesus, por visitar pecadores miseráveis como nós, em graça nos regenerar e nos transportar das trevas para a luz, e ser o mediador dessa nova e viva aliança no teu sangue, de maneira que agora não somos mais inimigos de Deus e nem amigos, que já seria maravilhoso, mas somos alçados ao patamar de filhos de Deus. Por só falar essa expressão, Senhor, já nos maravilha. Quem somos nós para recebermos tal tratamento? Filhos de Deus. Mas é assim que somos reconhecidos hoje em Cristo. Por isso que o nosso amado irmão do passado, Moisés, ele não quis as riquezas do Egito, mas ele preferiu sofrer aqui na terra, porque ele sabia que existia um galardão para ele. Que nós possamos viver, Senhor, debaixo dessa viva esperança. Que existe um lugar para nós, que foi preparado exatamente para nós. Como o Senhor nos avisou, Senhor Jesus, que ia na frente preparar morada. Tantas vezes esquecemos, Senhor, dessa promessa e nos afadigamos por moradas terrenas, onde iremos residir somente por um breve tempo. Nos ajuda, Senhor Jesus, a vivermos Cristo. E que vivendo Cristo possamos enxergar todas as coisas, até a morte, como lucro. Aprendendo em Cristo a viver contente em toda e qualquer situação. Pois já aprendemos, Senhor, na Tua palavra, que a Tua vontade para nós é que possamos dar glória a Ti por tudo. Seja assim neste dia e em todos os dias que vivamos para a Tua glória, até o momento em que o Senhor nos levará a estarmos contigo. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Saúdem-se mutuamente. E não se esqueça de dizer para você mesmo: daqui a pouco é o nosso dia.